Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao canal literário. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as minhas últimas leituras. Calma, já estão várias concluídas. Eu vou falar um pouquinho das leituras de janeiro, as que estão em andamento agora em fevereiro. E várias delas aqui já tem resenha no canal, eu também vou deixar indicado, tá? Mas antes, se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, peço-lhe a gentileza de já deixar sua inscrição e curtida. E agora, aproveitando, eu gostaria de finalmente fazer um pequeno merchan meu, mas é um convite muito especial para vocês, queridos inscritos, que é para participar de meu círculo literário. Sim, o nosso clube de leituras. E os planos baixaram absurdamente, o patrão ficou louco. Então, nós temos planos aí a partir de R$ 4,99 e o mais caro está em R$ 31,99 com vários e vários benefícios exclusivos. Eu vou deixar os links aqui embaixo, tem um vídeo mais explicativo, mas eu vou deixar na descrição também o que inclui em cada plano. E já para o mês de fevereiro, entrando no vídeo, nós temos aqui o ensaio sobre a cegueira do grande Saramago. Nós vamos ler este livro juntos. Já temos aí vários assinantes, tem grupo de mensagens, né? No final do mês vai ter uma live para os apoiadores. E tem planos aí que incluem reunião virtual. Não deixem de dar uma conferidinha. Estamos aí com condições excelentes. E o mais importante, tá, pessoal, é que não é 12 de, sei lá, R$ 4,99. Não, é por mês, tá, pessoal? Você entra e sai a hora que quiser, sem cobrança nenhuma, tá? Eu quis deixar a coisa bem solta, para as pessoas se sentirem muita vontade, não ter aquela hesitação, poxa, será que eu faço, não faço, né? Vou me comprometer o ano inteiro e se eu não conseguir? Não, você pode entrar e sair a hora que você quiser, até porque muita gente falou assim, mas Marcelo, eu já li esse livro, né? Muitos já falaram, ensaio sobre a cegueira é muito bom, e é verdade, deve ser, né? Eu vou comentar uma obra aqui de Saramago que eu li no mês de janeiro, então é isso, se você já leu, não tem problema, você pode entrar no mês que vem, você pode entrar e depois do mês que vem é um que você já leu, Mil Tsurus, então se você não quiser ficar e reler, não tem problema, você para de pagar, você tem que cancelar a assinatura e ela para de renovar automaticamente, mas não tem multa nenhuma. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Pessoal, vamos aí por ordem cronológica, conforme as obras foram lidas. Por falar em Saramago, até já emendando, eu li As Intermitências da Morte, eu simplesmente amei este livro, foi o meu primeiro contato com José Saramago. Ele é prêmio Nobel de literatura, né? Não tem muito o que falar. Apenas que ele me lembra muito da prosa do Eça de Queiroz, mais irônico, sarcástico, um tanto quanto um iconoclasta, né? Alguém que sempre avançando ao seu ateísmo, mas sempre sutilmente também, tá, pessoal? Não é aqui um livro de propaganda, né, de ateísmo, ele só é muito irreverente, né, no sentido de buscar quebrar os monopólios aí dos pensamentos, digamos assim, né? Ele tenta questionar a religião. Então aqui nós temos um acontecimento muito inusitado, né? Na virada do ano, ele não fala qual, nem o lugar, é um país fictício aí, né? As pessoas param de morrer e é muito esquisito, porque pessoas têm acidentes terríveis, pessoas que deveriam morrer não estão morrendo. E por um lado isso parece excelente, mas por outro ele gosta de explorar esse lado obscuro da natureza humana, né? Se as pessoas param de morrer, será que isso não vai gerar algum descontentamento, né? Parentes que desejavam que os outros morressem, mas não morrem, né? Uma coisa muito freudiana, assim, né? O Freud fala muito dos nossos desejos proibidos, reprimidos, e aqui acho que ele explora isso com maestria, né? As pessoas vão procurar maneiras de driblar a vida, né? Não a morte. Eles querem, às vezes, que certos parentes morram e vão tentar de tudo para conseguir esses objetivos nefastos. Mas eu acho interessante como que ele consegue transformar isso numa catástrofe nacional, assim, né? Porque a gente imagina as agências funerárias tendo que mudar de profissão, aqui ele fala que começam a enterrar animais, né? Uma coisa muito, assim, esquisita, iguanas, não sei o que. Ele brinca muito com o humor. As religiões desesperadas, se as pessoas param de morrer, para que eles precisam rezar, né? Um pouco, bem ou mal, aí as religiões estão muito ligadas, não vou dizer 100%, mas o elemento da morte ele é muito presente, né, nas religiões. O paraíso, o inferno, de repente parece que nada mais dessas coisas se sustentam, né? Então, e como é que os líderes religiosos reagem a isso? A imprensa, né? Como é que ela vai noticiar esses fatos? Os hospitais, bem ou mal, eles têm um ciclo, né? As pessoas entram e as pessoas saem. Alguns pela porta da frente, alguns pelo dos fundos. Infelizmente, é parte da vida, né? As pessoas estão toda hora entrando e saindo dos hospitais pelas duas portas, né? Ou da reabilitação ou partindo desta para melhor. Só que o que acontece se as pessoas entram e não saem, né? Então começa a ter aí uma convulsão social, né? E o governo se envolve muito. Então eu achei aqui sensacional a prosa. A prosa dele é um pouquinho assim, né? O português de Portugal. Você vai encontrar uma outra palavra ali que você não faz ideia do que quer dizer. Mas hoje você põe no Google. Eu costumo fazer assim, tá, pessoal? Tem o Roais aqui. Às vezes eu consulto o Roais, mas às vezes eu simplesmente ponho no Google palavra tal, espaço significado. Ó, uma dica aí para vocês. E ele dá as várias acepções da palavra, né? Como é português de Portugal, vão ter várias palavras que
estão em desuso no português brasileiro, talvez são correntes ali no português de Portugal. Tem um pouquinho daquele gerúndio, né? A pessoa está a correr, está a fazer, né? Então tem essas coisas, mas, gente, é bem tranquilo, tá? Eu achei assim, eu já li essa de Queiroz, é bem mais difícil, aqui eu achei a prosa bem tranquila, a única coisa é que ele também é irreverente na questão de pontuação, né? Então ele simplesmente tem períodos muito longos, não gosta dos travessões, então assim, a gente tem um pouquinho de dificuldade às vezes, mas você se acostuma, tá? Tem resenha no canal, eu coloquei o link aqui embaixo, tá? E eu gostei tanto que eu simplesmente coloquei ensaio sobre a cegueira pro nosso clube de leitura. Eu falei, nossa, eu tenho que ler mais desse grande autor, né? Eu adorei. E o ensaio sobre a cegueira tem até filme, né, pessoal? Muitos de vocês até já viram e comentaram, vários falaram, nossa, excelente escolha. E eu tenho certeza, porque eu gostei muito do autor, eu acho que é um que acrescenta muito, né? Então, excelente. Em seguida, eu publiquei o vídeo aqui. Eu nunca fiz um vídeo desses, tá, pessoal? É a minha pior leitura de 2023. É até agora, né? Podem vir surpresas mais negativas do que esta. Estamos aqui falando de Orlando, de Virginia Woolf. Veja, foi meu primeiro contato com a autora. Eu confesso que foi um desastre a leitura, mas um desastre que tem aqui alguma coisa nos escombros, né? Eu tenho aqui trechos e reflexões interessantíssimas. O que eu achei é que nessas 285 páginas tem muita poesia e pouco enredo, né? E não tem problema ter poesia. Eu gosto de poesia, mas eu achei, como eu falei, a prosa enfadonha. Isso irritou um monte de inscritos. É da vida. Só digo isso. Mas vamos falar um pouquinho de Orlando. A temática me seduziu sobremaneira, pessoal, né? Isso aqui foi escrito em 1927, se eu não me engano. E ele traz temas que eu desconhecia até pouco tempo atrás, né? Então a Virginia, eu achei ela extremamente revolucionária. Aqui vamos falar dos pontos positivos, né? A proposta do livro, falar desse tal de Orlando, um lord inglês que é abençoado com o dom da imortalidade, e numa viagem aí à Turquia como embaixador da Inglaterra, ele dorme uma noite e acorda mulher. Mas as coisas não param por aí. Ele logo se aceita como mulher, mas mais do que isso, ele flerta com o não binarismo, né? Não é tão importante para ele essa questão qual é o gênero dele, né? Ele gosta de brincar com os dois, né? Às vezes ele se veste como homem para sair com mulheres e sendo biologicamente mulher. E às vezes ele abraça o seu gênero biológico feminino e sai com homens. Eu acho interessantíssima essa questão do não binarismo, né? Dessa fluidez, né? Dos gêneros. Eu acho que isso é um tema muito em voga e que eu achei que aqui foi muito bem explorado. O feminismo também, porque no momento em que ele vira biologicamente mulher, Orlando passa a perceber que não é tão simples ser mulher, né, naquela sociedade machista. Aqui nós estamos falando aí do ano 1500 até 1800, mais ou menos, né? Acho que quanto mais para trás a gente vai, mais machista eram as épocas e as sociedades, né? Então ela começou a perceber todas essas questões do feminismo e ter esse realismo mágico por trás, tudo isso, né? Nossa, mas Marcelo, por que você não gostou disso? Justamente, pessoal, porque eu achei que podia ter dado mais atenção a esses temas. A gente ficou muito naquele fluxo de consciência e nos estados de espírito de Orlando, enquanto que eu acho aí que você poderia ter entremeado, né, enredos fascinantes com o não binarismo, né, todas essas andanças de Orlando com seus diferentes parceiros ou parceiras são muito citados por cima, né? Poderia a coisa ter sido mais bem explorada. Como eu falei, a prosa é excessivamente densa nas descrições e na poesia. Eu gosto de poesia, pessoal, mas eu achei que essas temáticas tão importantes poderiam ter sido muito mais bem exploradas. Bom, a resenha completa tá na descrição, como sempre, mas eu achei assim, mais do que tudo, eu achei muito arrastado, sabe, pessoal? Então, é complicado, né? Você tem temáticas interessantíssimas, uma boa autora, que eu ainda acho que eu vou gostar aí, todo mundo tá falando de Miss Dalloway, né, muita gente falou, nossa Marcelo, também não gostei e tal, de Orlando, é da vida, né, mas então você tem tudo para dar certo, só que a obra final não desceu, pessoal, é isso. Eu fui lendo e, nossa, sabe, olha, as intermitências da morte, eu falo, nossa, quando que eu vou ter tempo de ler hoje, porque eu quero, né, eu quero devorar esse livro. Esse aqui eu falo, meu Deus, eu preciso ler, eu me comprometi, tá nos 12 livros para 2023. Ai, gente, não façam isso, tá? Vocês que não são booktubers, não gostou, flopa a leitura. Assim, eu sempre falo, insiste um pouco e tal, mas se tá arrastando a leitura é pra ser uma coisa prazerosa. E pra mim, infelizmente, não foi. Mas eu me congratulo por ter terminado. Agora, falando em boa prosa, gente, veríssimo,
Que livro, pessoal, que livro. Tanto que, em oposição àquele, eu falei, esse aqui vai ser o melhor de 23. Eu não sei, obviamente, por enquanto, com certeza, disparado tá sendo esse. Eu simplesmente amei esse aqui, e a Incidente Antares, né, do Érico Veríssimo. E ainda o pessoal falou que tem essa minissérie da Globo que eu tô doido pra ver, com a Fernanda Montenegro. Gente, eu amei esse aqui, gente. Eu fiquei emocionado, assim, sabe? Sabe aquele livro que você ri bastante, que você se emociona? É o livro que te leva em vários estados de emoção, ele vai te transportando, sabe? E nas primeiras 200 páginas a gente tem um panorama completo da história do Brasil. Isso aqui devia ser leitura obrigatória em todas as escolas, porque, gente, é uma aula de história do Brasil. Só que não é uma aula chata, né? Desculpa aí, historiadores, pessoal, docentes aí da área de história. Eu não estou criticando de maneira alguma, eu sou muito fã de história, mas é que é uma maneira lúdica, né, de ensinar história, porque aqui as personagens vão interagindo com a história, né? Então teve o golpe do Getúlio Vargas. Como que a direita reagiu? Como é que a esquerda reagiu? A renúncia de Jânio Quadros, o golpe militar, a União Soviética, a Guerra Fria, como tudo isso era visto por direita e esquerda, os partidos, a UDN, o PTB. Gente, sensacional. Aqui o Getúlio Vargas é uma personagem que interage muito com as personagens do enredo e acho que o Érico ele fez um trabalho excelente, porque a gente não quer só saber quem era Getúlio Vargas, a gente quer saber a personalidade dele, né? Ele era um homem bem simpático, muito carismático, ele era baixinho. Eu achei isso demais, assim, né? E aqui nós temos o município de Antares, uma cidade fictícia, batizada em nome de uma estrela, e ela fica perto de São Borja, né? Perto da fronteira com a Argentina, né? Rio Grande do Sul com a Argentina, e é um município onde o Getúlio Vargas nasceu, então por isso que ele vai participar muito do enredo. Eu acho isso demais, gente, genial. E aí temos também essas grandes famílias, né, Vacariano e Campo Largo, que são desafetos, eles vão se digladiar por boa parte aí da narrativa. Então é interessante, ele vai mostrar muito o coronelismo no Brasil, né, o conservadorismo, mas ele também denuncia aquela extrema esquerda, ele é contra a União Soviética, enfim, alguém a favor da democracia e das liberdades. E, gente, eu fui trazendo trechos pro Instagram, vou deixar o arroba aqui pra vocês me seguirem. Cada trecho um mais atual do que o outro, né, na conjuntura que a gente tá vivendo aí, tentativa de golpe e tudo mais. As retóricas direita e esquerda, elas se repetem aqui, né, pessoal? Então é sensacional. E aqui, assim, entrando no enredo, então tem esses desafetos, né, entre as famílias, e em um determinado momento temos aí uma greve geral, né, nessa cidade de Antares. Os coveiros encostam as pás. É uma greve geral para tudo, eletricidade, telefone, né? E os coveiros, que a gente vai ver que eles são muito importantes. E algumas pessoas morrem naquela sexta-feira 13, né? Uma data bastante conspícua, né? E esses mortos vão ficar indignados, né? O morto vai falar, como assim você não vai me enterrar? Né? Então, se você não vai me enterrar, então eu vou no coreto central da praça. E não só que eles vão empestear a cidade com o seu cheiro, ele faz questão aqui de colocar muito o odor deles. Como que eles vão simplesmente denunciar os podres da sociedade, eles vão lavar roupa suja em praça pública, né? E acho hilário e sensacional como cada um vai ali denunciando, fulano de tal traiu fulano de tal. Então assim, e vai causar um tumulto, né? As pessoas no primeiro momento, obviamente, vão não acreditar nos seus olhos, mas depois eles vão ter que acreditar no nariz, né? Fala muito isso, eles estão sentindo o cheiro ali, não tem como. E eles vão começar a acreditar nos mortos, afinal os mortos não tem nada a perder, né? Já estão mortos mesmo. Então eles vão chantagear a cidade toda para enterrar eles. Mas a cidade está em greve geral e justamente por causa de uma greve operária, né? Quer dizer, é algo aí que vai remeter realmente à história do Brasil, à organização dos sindicatos e tudo mais. Então isso é sensacional, como que ele entremeou de uma maneira muito divertida a história do Brasil. Gente, sensacional, sensacional. Tanto é que eu incluí Olhar os Íris do Campo aqui no nosso círculo literário, né? Nosso clube de leituras. Gente, eu tenho uma regra clara, se o autor é bom, ele vai continuar no canal. Temos aqui o meu primeiro contato com o Gabo, Gabriel Garcia Marques, escritor colombiano, Prêmio Nobel de Literatura em 82. Muita gente fala de 100 anos de solidão, Crônica de uma Morte Anunciada. Gente, eu tô doido pra ler esses. O problema é que eu já tô todo comprometido aqui. Quem sabe ainda esse ano, se não em 24, mas tá no radar. E esse aqui eu gostei muito, tá, pessoal? Eu achei, assim, que foi uma ótima porta de entrada. Eu sempre falo isso, que eu gosto de ir pelas beiradas, né, nos grandes escritores, obras menos conhecidas. Acho interessante, assim, especialmente menores, né, como eu tô bem aqui enrolado com as leituras. Essa aqui é uma peça, pessoal. Sim, é uma peça muito bem descrita, a cenografia e tudo, você realmente sente como se estivesse no teatro. Mais do que uma peça, é um monólogo. Eu achei a organização desse monólogo sensacional. Então é uma mulher chamada Graziella que está comemorando
muito entre aspas, as bodas de prata com o marido, já estão há 25 anos casados, só que é um casamento extremamente infeliz, e aqui o Gabo coloca o marido como um manequim lendo o jornal. Ele não pode nem responder à esposa, eu não sei qual a intenção, de repente mostrar que ele está apático à esposa, aos seus sentimentos. E aqui é um diátribe, né? Diátribe de amor contra o homem sentado. E eu até demorei para descobrir o significado dessa palavra, mas eu comecei até a usar agora, empregar no meu dia a dia. E é um grande sermão, né? Acho que tem até mais de uma acepção, pode ser também um diátribe, parece, tá? Me corrija se estiver errado. Também uma análise bem crítica de alguma tese, assim, né? Uma crítica mordaz. E aqui é isso que acontece, né? Uma crítica mordaz, um sermão, literalmente, onde a mulher vai a todo momento mostrar o seu descontentamento com esse marido apático ao casamento, que trai, que, né? E todos os pormenores do casamento, da vida conjugal. E eu acho aqui a proposta aqui sensacional. Nada se parece tanto com o inferno como um casamento feliz. Aqui ele quer escancarar muito a falsidade, a hipocrisia, ou também como as pessoas simplesmente escondem, né? Ninguém é obrigado a sair na rua, um casal, né, um do lado do outro, mostrando que está descontente com o parceiro, né? É natural que as pessoas escondam essas emoções, mas aqui é isso que ele quer denunciar, né? Como que de fora tudo parece lindo e maravilhoso, mas entre quatro paredes a coisa vai muito mal às vezes. Eu acho muito legal aqui como através do monólogo a Graziella vai nos levando, né, até o começo do casamento, o que ela viu no marido, que a atraiu, e depois como a coisa foi ladeira abaixo, né? E é uma peça bastante dinâmica, é só a Graziella falando, mas é aquele monólogo onde não é que ela só tá falando assim, ela sozinha, ela tá narrando o passado deles, então tem um enredo bastante dinâmico, ela tá toda hora exaltada, que ela tá bastante brava com o marido, e eu achei sensacional essa proposta do marido, um manequim lendo jornal, e ela assim, né, em determinados momentos, você só lê esse jornal, né, você não quer nem saber de nada. Então eu gostei bastante aqui da proposta, quero ler várias outras obras do Gabo. Esse aqui eu ainda não fiz resenha, tô para fazer, fiquem ligados. Gente, comecei aqui estes dois livros. Esse tá mais avançado, Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, e temos aqui O Lobo da Estepe, do Hermann Hesse. Gente, esses dois, vocês me mandaram muitas mensagens, queridos inscritos, pelo Instagram, pelo direct. Marcelo, ó, meu livro favorito, né, meu livro de cabeceira, esse aqui é o meu livro favorito da vida. Gente, eu recebi muitas e muitas mensagens, então acho que eu tô fazendo um bem aqui, né, lendo dois livros favoritos de vocês. E eu tô gostando, é a temática que eu gosto, né? Muito do autodescobrimento, né? Leva aquelas reflexões interessantes. Eu não sei nem por qual começar. Vamos falar aqui do Deserto dos Tártaros, que tá mais avançado. Olha, muito curioso, viu? Eu li até que algumas pessoas acharam o enredo parado, mas aqui eu até falei, um enredo parado, mas é um livro curto, né? Então você vai levando. E às vezes o importante do livro não é o enredo, aqui são as reflexões. Eu também gosto de livros assim, onde as reflexões são bastante densas, né? Nos levam a questionar, a meditar. E aqui temos o jovem tenente Giovanni Drogo, que ele é transferido para o Forte Bastiani, e ele num primeiro momento, imagina aí que está dando o salto da sua carreira, não estou dando nenhum spoiler, tá pessoal? Essas são as primeiras páginas, assim, só para vocês entenderem do que nós estamos falando. Então ele vai para esse Forte Bastiani entendendo que ele está tendo a promoção de sua vida, né? Lá ele vai, né? Ele cai lá de paraquedas e de repente ele vê que aquilo lá parece uma espécie de aquela repartição pública esquecida, lá onde tem gente que tá lá há 20 anos e não sai do lugar. Então, por um lado é um livro militar, assim, né? Ele vai tratar do forte, dos soldados, mas a gente pode muito se identificar. Aquele forte é uma alegoria àquela carreira que não tem futuro. Quem nunca, né? Sentou num lugar, conversou com as pessoas. Pode ser no setor público, pode ser no privado. E a pessoa tá lá há 20 anos e, né, a pessoa tá lá e não se moveu do lugar, né? Simplesmente está lá como uma peça de museu, né? E ele é jovem e tal. Ele fala, no primeiro momento, ele fala, jamais que eu vou ficar aqui, né? Ele tinha uma ideia, ele falou, tá bom, não é o que eu quero. Por formalidades, ele resolve ficar 4 meses. O coronel, não lembro, né? Falou, olha, é melhor você ficar um pouquinho, né, para não pegar mal, o médico te dá um atestado, você vai embora, tal. Ele, não, ótimo, tá bom, né, eu queria ficar menos, mas, né, ele é um militar de carreira, ele não quer criar nenhum desafeto. Só que, como a gente pode imaginar, ele começa a se acostumar com essa vida no forte, né, as praticidades, as comodidades, então ele começa a gostar. Isso me lembrou um pouco da Montanha Mágica, né, onde o Hans Castorp também, acho que chegou lá e falou, mas eu não tô doente, eu tô bem, eu não vou ficar nesse sanatório, e coisa vai e vem, ele começa a se acostumar, né, e começa a ficar. Então aqui ele tá ficando, agora não sei, nem vou dizer por quanto tempo, porque eu também não sei
não cheguei nessas partes ainda, tô na metade aqui. Ele vai ficar, obviamente, mais, é um pouco de se esperar, né, porque senão, bom, ele saiu do forte e acabou o livro, né, então, imagino eu, né, então... Aqui ele quer mostrar como a gente pode se seduzir, às vezes, por promessas, né? No caso aqui a promessa, essa invasão tártara, né? Ele tá lá no forte, tá todo mundo falando, olha, um dia vai vir os tártaros, né? E eles até começam a ficar neuróticos, né? Vem um cavalinho passeando lá, são os tártaros vindo, né? As pessoas começam a ficar neuróticas, imaginando coisas onde não existem. E fica aquele dilema, tem que ficar ou ir embora? O que é pra fazer? E esse Giovanni Drogo tá toda hora meditando sobre isso, então eu acho que isso tem muito paralelo com carreiras, né? Eu acho que são dilemas naturais, né? Poxa, eu já estou há X anos nesse lugar. Será que os tártaros vão vir? Será que a promoção vai vir, né? Porque o que representa os tártaros aqui? O combate, né? Medalhas, reconhecimento, fama. Mas se não vem, né? Você ficou 10, 20 anos cuidando de um forte, não é muito, né? Não sei se fica bom no currículo, né? Fica bom falar, ganhei X guerras, né? No caso dos militares. Eu acho que não é tão diferente, né, na carreira, né? As pessoas querem desafios, querem falar, olha, eu consegui isso, eu liderei essa equipe, eu fiz aquilo, né? Agora, se não está acontecendo nada, ele vai trazer muito esse tipo de reflexão. E outra coisa que ele vai denunciar muito é uma burocracia talvez até kafkiana, né? Não sei se pode dizer isso, como que a burocracia vai levando à loucura as pessoas ali, elas começam a virar robôs sem sentimentos, né? Ainda mais no exército, onde as coisas são muito regradas, né? Então parece que ele quer denunciar isso, essa desumanização das pessoas. Então eu tô achando sensacional esse aqui, tá, pessoal? Eu tô amando. Eu tô até lendo devagar, porque é aquele clássico onde você quer saborear cada palavra, né? Você quer marcar alguma coisa. Gente, eu tô em falta nas marcações, eu perdi meus post-its, mas eu tô tirando fotos, tô mentalmente memorizando algumas páginas interessantes. Então na metade, deve sair resenha em breve. Aqui temos também o Hermann Hesse, o Lobo da Steppe. Confesso que eu li Siddhartha e eu simplesmente amei, né? E o Siddhartha eu senti que ele me prendeu da primeira página até a última. Esse aqui eu já estou na página 49, né? Ele tem aqui 240 páginas, ainda estou no começo, é um pouco cedo para dizer, mas não estou achando tão legal quanto Siddhartha, tá? Tô sendo sincero, muita gente me perdoem, tá? Muita gente tá falando, nossa, é o melhor livro do Hermann Hesse. Eu, para mim, Siddhartha, por enquanto, tá sendo melhor. Vamos terminar para dizer, tá? Não tô dando minha opinião aqui, ainda não terminei. Só tô dizendo assim, tá interessante, mas não tá aquele pique que eu tinha no Siddhartha. E aqui nós temos esse Lobo da Steppe, né? Um senhor aí de já seus 50 anos. Ele tem uma personalidade muito curiosa, assim, ele é um lobo da steppe no sentido de que ele é sozinho, né? Sozinho não apenas no sentido de que não tem um parceiro, parceira romântica, mas no sentido parceiro ou parceira humano, né? Assim, ele não se identifica com esse mundo, uma pessoa que vive à margem deste mundo, né? Tanto no campo religioso, espiritual, mas também econômico, social, uma pessoa que não se encaixa neste mundo. É interessante esse tipo de narrativa, eu acho, entender esse tipo esquisito, né? E eu acho que, por um lado, é bom a gente se desconformar um pouco da sociedade, né? Ninguém quer ser uma peça de Lego encaixada ali. A empresa que não me processe por essa metáfora, mas acho que ninguém quer ser aquela pecinha que encaixa direitinho, né? Todo mundo quer ter um pouco de individualidade, eu diria, né? Não necessariamente se conformar aos padrões da sociedade. Me parece ser essa temática, que é uma temática que me atrai, a gente procurar divergir um pouco, né? Ter sua originalidade. Mas eu aqui achei um pouco assim, eu não sei explicar, tá, pessoal? Eu achei um tipo um pouco cínico, exagerado, assim, uma pessoa que, por um lado ele fala que ele não despreza tudo, mas por outro ele despreza, não sei, tá um pouco contraditório pra mim. Por um lado, ele olha pra todos aqueles burgueses, assim, de cima pra baixo, tipo, estão perdendo o seu tempo, sua vida com esses rituais de, sei lá, deixar a casa super limpa, de carreira, tudo isso, né? O prazer da vida está em outros lugares, ou a vida é um sofrimento, uma tortura, tem um quê de niilismo aqui, eu diria. Mas por outro ele diz que ele admira aquele estilo de vida burguês. Eu não sei se me passa por uma certa condescendência, que eu não sei se eu aprecio tanto, tá, pessoal? Eu acho isso um pouco esquisito pra mim, mas tudo bem, vamos, né, tô no começo, acho que eu ainda não entendi, eu acho que é isso. Quem é esse Lobo da Steppe, né, esse homem misterioso, sedutor, né? E ele resolve passar uma temporada numa hospedaria, que é de uma tia de um rapaz, que eu não sei o nome aqui, eu não lembro se ele falou ou não o nome, mas esse rapaz, ele começa a admirar esse Lobo da Steppe, né? Ele é sobrinho da dona da hospedaria. No primeiro momento aqui a gente vai lendo o testemunho desse sobrinho, né, sobre esse estranho homem. E a tia logo gosta dele, ele se torna hóspede, né, deste lugar.
E é isso, a gente vê primeiro pelas lentes do sobrinho, e agora eu tô numa parte aqui onde a gente vai ler anotações desse próprio Lobo da Steppe. Eu tenho curiosidade, tá? É um tipo bem esquisito, eu acho que chama a atenção. Eu só começo a me questionar nas partes da coerência, eu não sei, mas eu vou tudo muito cedo para dizer, né, pessoal? Finalmente temos aqui a leitura coletiva, gente, vocês veem como eu tô enrolado aqui com leituras coletivas, projetos aqui pro canal, mas temos aqui os Demônios, né, do Dostoiévski, tô muito aqui no começo, página 30, mas tem que bater até a página 130, até quinta-feira, eu vou bater esse final de semana aí, é para dedicar a leitura coletiva, né? E tá interessante, pessoal, eu tô muito no começo, mas eu gosto como o Dostoiévski vai trazendo cada personagem, assim, né? Vai tentando escrever muito bem cada personagem, mas o Dostoiévski ele tem uma coisa muito legal, assim, que se ele falou que uma personagem é cínica, é porque ela é 100% cínica. Se a personagem é uma criança crescida, ela é uma criança crescida, e a gente vê isso nos diálogos. Eu sempre falo isso, que o Dostoiévski, ele até às vezes pode mencionar as qualidades e defeitos das personagens, mas ele faz questão de provar, ele faz questão de pôr a personagem para trabalhar, para mostrar se ela é cínica, se ela é criança. Ele adora por tipos crianças crescidas, eu adoro isso, né? Adultos dramáticos demais, né? As personagens são muito caricatas. Outras personagens extremamente narcisistas, manipuladoras, né? Eu já tô identificando uma aqui que eu só li um pouquinho dela aqui e já parece ser uma personagem bastante narcisista. Então, as personagens do Dostoiévski são sempre muito vivas, eu acho que essa que é a palavra, elas têm vida, sabe? Você não tem nenhuma dúvida de como é o caráter daquela pessoa, você parece que é uma pessoa que você conhece, que você convive com ela, então eu diria, eu sempre falei isso, a maestria do Dostoiévski tá nos personagens. E aqui o que eu acho muito legal dessa obra é que parece que ela vai tratar do niilismo, né? Não só a crença no nada, digamos assim, no sentido de que os valores morais são relativos, é tudo construção do homem, mas eu diria que o aspecto político é o mais importante aqui, né? Estamos falando de uma época absolutista, aí, o século XIX, né? O czarismo na Rússia forte, combatendo esse niilismo, com censura, com perseguições, torturas, prisões, assassinatos. E um livro sobre niilismo foi escrito, isso eu tô assim, embasbacado, eu queria saber, porque assim, a censura era tão grande que você não podia falar assim, olha, tinha gente que era contra o czar. Sabe, isso era uma coisa que você podia ser preso e executado, talvez, por escrever, que não é a sua opinião, é a sua personagem fictícia. Você talvez não poderia dizer isso, então me indago como que Dostoiévski escreveu isso, sendo que ele foi preso por participar nesse círculo Pietraszewski, que era um círculo revolucionário que buscava depor o czar, e as experiências trazidas aqui, eu sempre falo isso, né, o autor, por mais que ele vai escrever ficção, ele vai trazer cenas da vida dele, né? Então tudo que ele vai trazer de niilismo e de revolucionários, ele mesmo viveu, o Dostoiévski, né? Então ele vai trazer aqui em primeira mão, então eu tenho muita curiosidade. Vai trazer esse Stavrogin, que parece que era um nobre aristocrata e que resolveu pular a cerca, né? Porque, digamos assim, um nobre, o que ele quer um nobre? Ele quer o czar. Ele quer manter os privilégios, então eu até me questiono muito qual é a motivação desse nobre para sacrificar seus privilégios, né? Porque eu sempre falo isso, como é que o czarismo se mantinha, né? Não só o czarismo, o absolutismo em geral perdurou por séculos na Europa, né? Por que as pessoas não pensaram em fazer uma democracia antes? Porque você tem toda uma elite ali, forte, economicamente, politicamente, que apoia, né? A pessoa não tem problema se ela não é o czar ou o rei. Estando a 3, 5 degraus do rei, tá bom também, né? Tem classes intermediárias que também apoiam, então é óbvio que, por mais que estamos falando de regimes repressivos, eles tinham muito apoio de várias camadas da população. Inclusive, o conservadorismo, bem ou mal, está muito ligado com isso, assim, né? A gente sabe que reis foram considerados divinos por séculos e séculos, talvez até milênios, né? Na história do mundo, assim, né? O rei era uma espécie de filho de Deus. Então, a igreja ortodoxa também foi, sem dúvida, um forte agente, né, do czarismo, de apoiar e de instigar as massas a apoiarem. Então, assim, mas aqui nós temos o niilismo, né? Então é um advento, né, das ideias liberais. Aqui eu estou falando liberal, as pessoas já logo pensam em econômico, mas eu estou falando aqui liberal político, no sentido de democracia, né, de anti-absolutismo, né, ideias liberais. Elas estavam vindo da Europa pelo iluminismo, chegaram na Rússia, né? Então, e isso gerou uma forte convulsão social, tanto é que o czar Alexandre II, eu sempre falo isso, foi assassinado por niilistas. Então o movimento chegou a ter muita força. O Turgenev vai tratar muito do niilismo russo. Então o Dostoiévski, ele também trata, mas talvez sempre pelas beiradas, né? Talvez com medo aí da repressão e tudo mais, mas aqui parece que o livro inteiro é sobre isso. Então eu tenho muita curiosidade de ler.
E se você quiser participar, então tá um pouco em cima da hora, mas sempre dá para correr atrás. Eu agradeço se você adquirir a obra pelo link do canal, assim você apoia o canal com uma pequena comissão sem pagar nada a mais. E tem grupo de mensagens, tá? Eu deixo o link aqui embaixo, quem quiser participar. Eu vou deixar o vídeo aqui, tá, pessoal? Dando mais detalhes dessa leitura coletiva que já está em curso, primeira live, quinta-feira, 9 de fevereiro. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Participem do nosso círculo literário. Vamos ler Saramago neste mês de fevereiro. E nos vemos numa próxima. Muito obrigado.